Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu quero nesse vídeo comentar sobre a vitória do Manchester City sobre o Fluminense, garantindo então aí o título mundial, né, o campeonato mundial de clubes para o Manchester City. Bom, a gente vai falar aqui um pouco do jogo e também vou tentar comentar um pouco sobre o técnico Guardiola. Bom, para a gente começar falando aqui do jogo, o que aconteceu nesse jogo, se fôssemos pensar de forma prática, com certeza colocaríamos ali o Manchester City como franco favorito nessa disputa. As casas de aposta, todo mundo já colocava ali o Manchester City como o grande favorito. E isso tem sido uma tônica aí nesses mundiais, né? Poucos brasileiros e, mais do que isso, poucos sul-americanos conseguiram quebrar essa escrita, né, nesse Mundial da FIFA. A maioria das vezes foram clubes europeus que venceram, né? A gente teve ali o Mundial no ano 2000, né, que foi um pouco um Mundial comemorativo, vencido pelo Corinthians. Depois, a partir de 2005, começou a ter esses mundiais. E aí os clubes brasileiros, a gente teve o Corinthians, teve o São Paulo, que foi campeão, o Internacional foi campeão, e depois novamente o Corinthians. Então, se a gente for pensar nessa era aí, mais moderna, aí, principalmente nas últimas décadas, né, a gente pode pensar que foi o São Paulo, Internacional e mais recente o Corinthians. Então, isso mostra quão grande foi aquela conquista do Corinthians em cima do Chelsea. Fez um feito realmente incrível. O que o Corinthians levou de torcedores na época, esse torneio foi disputado lá no Japão, foi assim, uma coisa espantosa. O Corinthians levou ali uma quantidade imensa de torcedores, né? E pegou um time do Chelsea ali que estava mudando de patamar, né? Era um time que estava recebendo ali investimento, né? Na época lá, o investimento das empresas russas lá. E tinha principalmente ali o Drogba ali como o principal jogador, tinha o Fernando Torres também. Era um grande time, o Peter Cech. Então, recentemente tinha conseguido ganhar a Champions, né? E se tornado ali os grandes clubes da Europa. E aí, quando foi fazer essa final para o Corinthians, num jogo muito sofrido, muito difícil, o Corinthians conseguiu a vitória por 1-0. Depois disso, acabou, não teve mais sul-americanos que conseguissem ali efetivamente disputar com os europeus ali e conseguir levar esse título, né? E outro fato curioso também que a gente tem, que o Manchester City foi o primeiro clube que conseguiu vencer esse Mundial de Clubes de primeira, porque os outros clubes ingleses venceram na segunda ou na terceira vez que disputaram, né? Na primeira vez eles sempre perderam. Então tá aí o Manchester City quebrando também essa escrita. Bom, e se a gente foi falar do jogo propriamente dito, né? O Fluminense, acho que ele tomou um gol muito cedo, né? Com 40 segundos de jogo, o Fluminense tomou um gol e ali as coisas começaram a já ficar muito difíceis, muito complicadas. Se a gente for pensar para qualquer clube aí do mundo aí que fosse jogar contra o Manchester City e saísse atrás no placar, seria algo assim muito difícil, né? Porque é um time que gosta de jogar com a bola, gosta de ter a posse de bola, e você tendo que ir atrás desse resultado com esse time seria algo assim, algo muito difícil, e foi para o Fluminense. Eu acredito que o Pepe Guardiola estudou bem o Fluminense, né? Concentrou bastante as jogadas ali no lado esquerdo do Fluminense, onde estava o Felipe Melo e também o Marcelo, que foram alvos assim de uma certa polêmica lá durante a semana, né? O jornal The Telegraph falou que o time do Fluminense era um time de veteranos, um time de masters e que, né, não teria chance contra o Fluminense. E, de certa maneira, não estavam muito errado, né? A gente tem que, infelizmente, ver a realidade do que está acontecendo no futebol brasileiro. O futebol brasileiro, eu acredito que reinou aí no mundo, né, durante várias décadas, né? Se a gente for pensar de 1958 até 2002, o futebol brasileiro ditava como era jogado, e os principais jogadores eram os jogadores brasileiros, e depois de 2002
tem uma certa dificuldade. Então, o futebol brasileiro hoje vive um momento muito difícil, tanto na seleção brasileira quanto nos clubes aí. E a realidade é que o time do Fluminense é um time bastante experiente, né? São jogadores ali praticamente aposentados, né? O goleiro Fábio, o Marcelo mesmo, o Felipe Melo ali, né? São jogadores ali que já estão assim em final de carreira, são craques, jogaram muita bola, mas a gente vê que efetivamente aqui no Brasil esses jogadores ali, né, no nível que eles estão jogando, eles conseguem fazer um campeonato incrível. E vou além, até o futebol na América do Sul mesmo, né? O Fluminense fez uma final contra o Boca, que talvez está na pior fase aí dos últimos anos, né? Futebol na Argentina de clubes também não está em grande fase, né? A seleção conseguiu o feito de ser campeã do mundo, muito em função... tem uma geração boa, como sempre, né? A Argentina tem bons jogadores, como o Brasil também tem, mas acredito que o grande nome foi o Messi, né? O Lionel Messi ali carregou a Argentina e conduziu o time ao título, mas os clubes na Argentina também passam por dificuldades. Então, quando a gente vai comparar Manchester City com o Fluminense, a diferença é muito grande. O Manchester City, a gente vendo jogando, é tudo que se tem de melhor no futebol, tanto em técnica, treinamento, fisiologia, que é até importante destacar que é uma coisa que veio do Brasil. O Brasil colocou isso no esporte, né, no futebol. A fisiologia, quando eu digo os médicos ali que trabalham junto com os jogadores, que preparam os jogadores, isso hoje é algo de praxe, todos os clubes têm isso, mas foi o Brasil que começou com isso, com essa história, né, de ter um médico ali da seleção e tudo mais, e preparar ali o jogador, né, para aquela disputa. Então a gente vê que nesse quesito o time do Manchester City está realmente muito avançado, tem tudo de melhor e tem um material humano sensacional, né? É um clube que tem bons jogadores, um excelente elenco, né? A gente vê ali nos momentos quando vai fazer substituição, né? Os jogadores que tem à disposição no banco ali são jogadores de altíssimo nível. E teve um detalhe, né? O Manchester City ainda jogou um pouco que desfalcado, né? Pelo menos 3 ali dos seus principais jogadores não jogaram, né? Tô falando do Haaland, De Bruyne e o Doku, acho que é esse o nome, né? Doku, Jeremy Doku. Então são jogadores ali importantes, bons jogadores, né? O Haaland é um excelente jogador, goleador, o De Bruyne também jogador de seleção, jogou muito na seleção da Bélgica, um grande jogador. Então eles não jogaram, então quer dizer, a coisa poderia ser ainda pior para o Fluminense. Bom, então me parece que ali já no começo do jogo o Guardiola concentrou suas forças ali naquele lado esquerdo, pressionou, e quando eles fizeram aquela pressão, o Marcelo saiu dando um chute ali para o miolo do campo, ali para o meio do campo. A bola sobrou para o jogador do Manchester City, que já caminhou livre, né? Estava bem aberto, ele já chuta muito bem de fora da área. A bola bateu na trave ali e entrou. E ali o argentino, né? Já conseguiu ali, o Julián Álvares, né? Já conseguiu fazer de peito 1-0. Então ali a coisa já começou a ficar bastante complicada para o Fluminense logo com 40 segundos. E aí foi curioso que depois desses 40 segundos aí, o Fluminense tomou aquele susto e o Fluminense teve uma grande posse de bola, jogou muito bem ali depois, tentou criar alguma coisa, né? Nos 10 próximos minutos ali, nos 10 primeiros minutos, mas de fato a coisa já estava bem complicada, né? E aí no lance ali dentro da área, que o jogador do Manchester City foi finalizar, a bola bateu no Nino e entrou fazendo 2-0. Então, o que já era difícil, né? Ia se tornando impossível, né? De fazer essa virada aí para cima do Manchester City. Aí no segundo tempo, teve algumas mudanças ali, principalmente a entrada do John Kennedy, né? Que era o estrela aí, tinha marcado nos últimos jogos aí importantes. Destaco o jogo contra o Al-Ahly, o jogo contra o Boca, né, a final da Libertadores, o John Kennedy marcou. E dessa vez ali também
Ele não entrou no primeiro tempo, o Diniz optou por entrar no segundo tempo, e ele logo no comecinho entrou muito bem, joga muito bem, e o John Kennedy entrou realmente com muita vontade, buscando sempre jogar, mas estava difícil ali, né? Então o Manchester City continuou pressionando, né? O Fluminense não criou muita chance, e depois o Phil Foden conseguiu fazer o 3-0 ali. E no final do jogo, novamente o Juan Álvares fez o 4-0, finalizando ali sem chances alguma do Fluminense conquistar esse título. Bom, eu quero falar aqui de uma curiosidade aqui em relação ao Guardiola, que se tornou o técnico com mais títulos desse campeonato, né, dessa Copa do Mundo aí de clubes. É o técnico que conseguiu ganhar 4 títulos em 3 clubes diferentes. Eu coloquei aqui uma listinha desses técnicos aí que mais ganharam, vamos dar uma olhada aqui. Então, o Guardiola ganhou em 2009, 2011, 2013 e 2023, portanto 4 títulos, né? E aí com 3 títulos a gente tem o Carlos Bianchi, argentino, né? O Carlo Ancelotti, a gente tem o Lula, né? Brasileiro, né? Técnico do Santos ali, né? De Pelé, 62, 63, Helênio Herrera, o argentino também, 64, 65, Arrigo Sacchi, 89, 90, o Tele Santana, também um técnico lendário aqui do Brasil, né? Técnico do São Paulo, foi campeão mundial em 92 e 93. O Alex Ferguson, né? Uma lenda também do Manchester United, 99 e 2008. E o Zinedine Zidane, que ganhou 2016, 2017 com o Real Madrid. Então, realmente, a gente vê que o Guardiola, ele realmente é uma lenda do futebol, é um técnico que entende muito, muito, muito de futebol. Aqui no Brasil se criou um frenesi muito grande em cima do Fernando Diniz, principalmente depois que ganhou o título da Libertadores. Ele é atual técnico da seleção. Isso seria até o Ancelotti chegar, né? A gente não sabe bem o que acontece, né? A CBF é sempre muito conturbada, as coisas, né? E o ex-presidente da CBF, a gente não sabe o porquê ele foi afastado, mas de fato ele foi afastado ali da CBF. Diz que existe um acordo entre a CBF e o Ancelotti, e ele assumiria a seleção no meio do ano que vem, né? No meio ali em junho de 2024, quando encerra o seu contrato com o Real Madrid. Mas até o momento a gente nunca viu o Ancelotti dar de fato uma declaração de que ele seria o técnico da seleção, de que ele vai vir para o Brasil. A gente não sabemos se isso de fato vai acontecer. Então, com o Diniz se criou um frenesi grande por ele ser um técnico, vamos dizer assim, ousado, sempre inovador, joga com a posse de bola, com a posse de bola ali na maioria das vezes, né? E tinha-se a sensação de que seria um grande nome. Foi até muito respeitado pelo Manchester City, pelo Guardiola, e ali durante o jogo a gente viu que estava realmente uma loucura, né? O Diniz não dava chutão em momento nenhum e ficava aquela bola atravessando na frente da área ali do Manchester City, e aquele jogo ali realmente estava uma loucura, parecia que ia sair um gol a qualquer momento. Então se criou muito, né? Se desenhou muito, se especulou muito que seria esse confronto, né? Entre o Fernando Diniz e o técnico Guardiola. Mas a gente tem que ser realista, e o Guardiola ele está muito, muito à frente do Fernando Diniz. Como é um técnico brasileiro, toda a escola de futebol que a gente tem no Brasil, esperava-se que talvez poderia ser um fenômeno o Fernando Diniz, que eu acho sim que é um bom técnico, mas ainda precisa evoluir em vários aspectos, né? Precisa ainda melhorar bastante. E o técnico Guardiola se mostrou ser um estudioso realmente do futebol, ser um estrategista, e ele jogou ali em cima do erro do Fluminense, estudou o Fluminense, né, como vencer ali o Fluminense, e fez isso muito bem, né, a marcação ali na pressão, na saída de bola ali, e realmente não dando chances ali para o time do Fluminense. Então é isso, o Guardiola, vários títulos. Eu queria comentar aqui também o Guardiola,
nos 15 anos aí que ele tem como técnico, né? Que é o tempo aí da sua carreira aí como técnico, né? Ele tem 5 Premier Leagues, 4 Copa da Liga, 4 Mundiais, né? Esse Mundial de Clubes, 4 Supercopa da UEFA, 3 Champions, 3 La Liga, 3 Bundesliga, 3 Supercopa da Espanha, 2 Supercopa da Inglaterra, 2 Copas da Alemanha, 2 Copas do Rei e 2 FA Cup. Bom, indiscutivelmente o Guardiola é um técnico que marcou a história do futebol, montou times aí sensacionais. Se a gente for pegar aí nos últimos anos, a gente tem o Klopp, que foi um técnico que também fez história ali, principalmente no Liverpool, também montou um time excelente no Borussia, mas ele ficou ali em hegemonia muito menos tempo do que o Guardiola, vamos dizer assim. E esses times que o Guardiola montou, principalmente no Barcelona, no Manchester City, vamos dizer também no Bayern também, montou times assim que marcaram a história do futebol. Então, realmente, tem que se aplaudir o Pep Guardiola, é um grande técnico e fez história aí. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deixa aqui nos seus comentários se foi merecido esse resultado, se você achou que o Fluminense poderia jogar melhor, se você esperava que o resultado fosse diferente. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.